O senador Randolfo Rodrigues, pelo estado do Amapá, vem usando as redes sociais para tentar se explicar, justificar as suas atitudes como senador que tem se colocado sempre contra o Brasil, os brasileiros e cegamente contra o governo Bolsonaro. São inúmeras as suas tentativas de sabotar o Brasil, mas duas, as mais recentes, ganham destaque. Primeiro, foi o fato de Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, no afã, na esperança de facilitar a vida dos brasileiros, sobretudo os mais simples, suspendeu, via decreto, o DPVAT, o seguro que se fazia de forma obrigatória para aqueles portadores de veículos. Randolfo Rodrigues, do Partido Rede, entrou com um requerimento junto ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, numa medida um tanto quanto suspeita, porque a decisão foi monocrática, ou seja, onde um único ministro decidiu, suspendeu a medida do Bolsonaro. Diga-se de passagem que o ministro que deu a canetada foi o ministro Dias Toffoli. Agora, senhores, essa medida, quando o senador se colocou contra essa medida, se colocou contra o povo, sobretudo o povo mais simples. Ou seja, ele quer que o povo pague o DPVAT. Mas, não satisfeito, ele foi o autor da proposta, das inúmeras propostas da lei de abuso de autoridade, que, sobretudo, limita o trabalho do policial, do juiz e do promotor e blinda o bandido. Justamente, senhores, blindam o bandido. Eu vou dar um exemplo. Se o policial conduzir um preso, se esse preso for suspeito de cometer vários assaltos, esse preso tem que ser preservado. A imagem, se tiver alguma tatuagem, a polícia não pode divulgar e nem deixar divulgar. Não pode divulgar o rosto dele. Se o policial fizer ou permitir que isso aconteça, o policial pode pegar, olha só o absurdo, de 1 a 4 anos de prisão e multa. E sendo que exibir esses bandidos nos veículos de comunicação era um instrumento que a gente tinha para que eles fossem reconhecidos por outras vítimas. Fato é que, senhores, esse senador Randolfo Rodrigues, do estado do Amapá, ele vem prestando um desserviço à nação brasileira. Ele é costumeiro, já é uma prática constante dele em se colocar contra tudo que é importante para o Brasil, contra tudo que é importante para os brasileiros, e agora, sobretudo, ele persegue Bolsonaro de uma maneira perversa, obcecada, não importa qual projeto seja. Se partir de Bolsonaro, mesmo que seja para ajudar o povo, o senador Randolfo Rodrigues se coloca contra. Agora, ele vem usando as redes sociais num chororô, num mimimi, numa frouxidão, tentando se explicar, se justificar, explicar o inexplicável, justificar o injustificável. Não se pode se colocar contra o povo, senador. O senhor foi eleito pelo estado do Amapá para exercer a função de senador, para defender o seu estado e o interesse do povo de acordo com a Constituição, de acordo com aquilo que é legal e ético. Mas o senhor não, o senhor é tomado pelo ódio, pelo espírito de vingança, parece que tem raiva de povo, parece que quer implodir o Brasil, e tudo o que o governo faz, o senhor se coloca contra.
Eu pergunto, o senhor está satisfeito com toda essa sabotagem? O que adianta? Agora quer se explicar? Quer usar as redes sociais para tentar convencer o povo de que você estava certo? De que você não era, que o senhor não era autor das medidas antipáticas que vieram para ferrar o Brasil, os brasileiros e o governo Bolsonaro? O senhor não engana ninguém, senador. Aliás, o senhor só engana parte do povo do Amapá, que deve estar muito satisfeito em ter mandado o senhor para Brasília, para dificultar a nossa vida. O governo brasileiro, o governo Bolsonaro, ele só quer dar uma vida melhor para os brasileiros, sobretudo aquele trabalhador, aquele que paga imposto, aquele que mais sofre, aquele que foi solapado ao longo de todos esses anos e que ninguém estendeu a mão por eles. Senador Randolfo Rodrigues, o senhor não precisa ir nas redes sociais explicar para ninguém. O resto do Brasil não quer saber do senhor. O povo do Amapá, parte do povo do Amapá, está satisfeito com o senhor. Está satisfeito. Aliás, parabéns ao povo do Amapá por mandar o senhor para Brasília para fazer essa lenha, essa sabotagem, esse desserviço ao Brasil. E olha, senador, que o Amapá, por ser um estado novo, lá no norte do país, precisa de uma atenção especial. Por ser um estado novo, tão distante do centro do Brasil, certamente tem muita gente que sofre, que iria se beneficiar com as medidas do presidente, as quais o senhor vem de maneira cega, covarde, obcecada, perseguindo. O senhor está jogando contra o Brasil. O senhor é o maior inimigo do Brasil. Enquanto existe um grupo de deputados e senadores querendo reerguer o Brasil, o senhor faz parte de uma corrente que torce para o quanto pior, melhor, porque é um amante incondicional do Lula. Esse que foi o maior bandido da história da República, que só fez mal para o nosso país. Senador, o senhor não está num caminho certo. Senador, o senhor ganha bem, o senhor tem bons vencimentos como senador, tem as melhores condições de trabalho para exercer a sua função. E isso, senador, o que o senhor vem fazendo é um tapa na cara da nação. O senhor está esfaqueando a população, sobretudo a mais simples. Aquela facada que o Adélio Bispo deu no Bolsonaro, o senhor, senador, está dando no povo brasileiro. O senhor faz parte de um grupo que quer sabotar, dificultar a vida do Brasil, sabotar e dificultar o sucesso do nosso governo. O senhor, senador, me leva a pensar que é difícil limpar o chiqueiro com os porcos dentro. O senhor vem fazendo muito mal para o Brasil e, consequentemente, para o seu estado, Amapá, que uma parcela da população, com certeza, não aprova as suas atitudes, embora tenha uma outra parcela que mandou o senhor para Brasília para fazer essas idiotices, esse terrorismo, esse antipatriotismo. Senador, as urnas punem e o senhor, na hora certa, será punido. Pode esperar, pode ter certeza disso. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se inscrevam no meu canal do YouTube, Cabo Elson.